Meus amigos, seguinte, voltamos aqui para falar do Palmeiras. Meu Deus, que noite, pessoal! Que noite, eu sobrevivi. Se eu que não sou palmeirense passei mal durante o jogo, imagino vocês que são palmeirenses. Pelo amor de Deus. Cara, que difícil, que difícil. Isso porque eu só tava lá torcendo contra um argentino, o que é muito comum na minha rotina. Mas foi um jogo muito difícil pro Palmeiras, né, gente? Foi um jogo complicadíssimo. Nosso querido Verdão vacilou, caiu de produção, assim como o River não fez um bom jogo no primeiro jogo. O Palmeiras repetiu aquilo que o River havia feito e teve uma pane geral no Verdão durante o jogo de ontem. Mas, por mérito do Palmeiras, que havia feito 3-0 no primeiro jogo, tá? Então, vamos lembrar que méritos do Palmeiras. Se não tivesse feito 3-0 no primeiro jogo, não teria passado, tá? Então, se foi possível passar de fase, não é sorte, não é VAR, não é mau desempenho do River Plate, é méritos do time que fez 3-0 numa semifinal de Libertadores no primeiro jogo fora de casa, tá bom? Então, só para encerrar qualquer discussão aqui, em primeiro lugar, méritos do Palmeiras. Agora vamos falar um pouquinho do jogo, gente. Vamos lá, acompanhando a escalação, aquele mesmo formato que eu fiz semana passada, vamos falando jogador por jogador aqui. O Palmeiras veio com o Everton, inclusive um dos heróis da noite, tá? O Everton foi muito bem na defesa. Não vi culpa dele nos gols. Acho que teve uma saída só que ele saiu errado, nem foi gol, foi mais uma lambança que ele fez ali saindo pelo alto. Ele realmente às vezes falha saindo pelo alto, mas não deu em nada, tá? E aí o Palmeiras veio com o Gustavo Gomes e o Imperiur na zaga, tá? Aquele mesmo esquema da semana passada, com o Marcos Rocha fazendo ali às vezes um terceiro zagueiro, às vezes como um lateral. Qual que foi o problema? Na outra partida, o Marcos Rocha, inclusive eu vou destacar ele aqui nesse jogo como o fundamental para o Palmeiras não funcionar, tá? Ele foi o ponto negativo da partida de ontem, e em contrapartida foi o ponto positivo da outra partida. Por que eu estou destacando ele? Porque ele foi muito importante na outra partida. Nesta daqui ele não rendeu, tá? Na outra partida ele foi muito bem um lateral direito quando atacava, e ele foi muito bem um terceiro zagueiro pela ponta direita, quando defendia. Ontem ele não fez nenhum outro. Ele não esteve no jogo, tá? Ele não defendeu bem e ele não apoiou no ataque. Nem teve ataque do Palmeiras, para falar a verdade. Como um amigo meu me disse enquanto a gente discutia ontem, os palmeirenses estavam muito apreensivos com a questão da defesa pelo lado esquerdo também, tá? Na esquerda veio com Vina, fazendo ali uma lateral esquerda. E os palmeirenses ficaram meio apreensivos porque o ataque do River chegava com muita facilidade pelo lado esquerdo, que é o lado do Montiel, né? Um lateral muito bom do River Plate. Só que o lado esquerdo do Palmeiras é bem ofensivo. Então a gente espera que tenha espaço no lado esquerdo. Então é previsível o lado esquerdo. Para isso, o Gustavo Gomes e o Imperiur fecham ali no meio para que o lado esquerdo consiga se defender, tá? Porque o Vinha desce muito e esse é o jeito de jogo do Palmeiras. Já no lado direito não, o lado direito já é mais defensivo. Quando o lado direito que é defensivo não defende bem, ele não faz sua única função, tá? Então por isso que Marcos Rocha foi ali uma parte fraca do Palmeiras ontem, se é que dá para apontar uma parte fraca num time que não funcionou, tá? O Gustavo Gomes infelizmente acabou se lesionando, ele que estava tentando segurar o ataque do River, às vezes sozinho. Não entendi muito bem. Se você pegar o primeiro gol do River Plate, tá? O gol que acontece aos 29 minutos do primeiro tempo, se você pegar esse primeiro gol, o Gustavo Gomes estava marcando dois jogadores, porque o Palmeiras faz uma marcação mista, tá? Então, às vezes é uma marcação homem a homem, às vezes uma marcação diária, isso acontecendo muitas vezes ao mesmo tempo. Então o Gomes estava lá fazendo sua marcação diária e ao mesmo tempo ali tentando segurar um jogador. Alguém da zaga do Palmeiras não acompanhou, tá? E aí acontece o primeiro gol. Logo em seguida o Gomes se machuca.
O Gomes se machucou, entra o Luan no lugar dele, né? Deixa eu ver se foi isso mesmo. O Luan que entrou no lugar dele. O Luan entra no lugar dele e... o Luan é titular, tá? O Luan é titular. Se o Luan não entrou, foi porque teve algum problema. Qual foi o problema? Ele não estava 100% fisicamente. Ele até a hora que entrou, foi lá, deu carrinho, conseguiu salvar uma bola ou outra, mas ele estava lento. Ele estava incomodado, alguma coisa na perna dele provavelmente não dava segurança para que ele jogasse o seu melhor futebol, tá? Então a zaga do Palmeiras, com Marcos Rocha não funcionando muito bem e com o Gomes saindo por lesão e o Luan lesionado entrando, aí a gente já dá para ter uma ideia do quão problemático foi esse time do Palmeiras ontem, tá? E aí o meio era Danilo e Zé Rafael. A inexperiência do Danilo pesa, tá? O Danilo ele tem jogado bem, ele tem sido um bom jogador, mas ele é muito inexperiente ainda, e aí ele faz aquele cartão amarelo logo no começo do jogo, que deixa ele pendurado o jogo todo. E aí ele tem que fazer uma marcação menos apertada nos jogadores do River. Então ele fica só ali fazendo uma marcação por zona, nada muito homem a homem, para evitar que tomasse o cartão vermelho. Isso deixa a marcação do Palmeiras mais frouxa ainda. Por quê? Você já estava com uma zaga debilitada, e aí você perde um jogador de marcação, tá? O Zé Rafael ajudou pouco na marcação, não curti, tá? Aí você tinha o Menino e o Vina ali nas pontas, como eu já falei, o Vina às vezes como zagueiro, às vezes ali numa linha de 5, tá bom? Por que linha de 5? Porque você tinha na frente o Scarpa, na verdade não o Rony, o Scarpa, fazendo ali o meio de campo junto com esse pessoal, tá? O Rony já estava um pouquinho mais para frente. Na verdade, o desenho tático botaria o Rony um pouquinho mais para baixo, porque o Rony não estava na linha de 5, ele estava um pouco mais à frente para puxar contra-ataque para a bola que chegasse a Luiz Adriano. Não chegou, não houve ataque eficiente do Palmeiras. Quando a bola chegou até o Palmeiras, normalmente o Rony ou o Luiz Adriano perdiam a bola de alguma forma bizarra, a bola saía pelo lado de fundo, tanto que o Luiz Adriano ele foi um ótimo zagueiro ontem, mas não teve o Luiz Adriano atacante, o Luiz Adriano marcador, aquele cara que pega a bola e faz o gol. E o Rony parecia perdidaço também, o psicológico dele atrapalhou muito, tá? Então esse foi o desastroso time do Palmeiras, que se classificou por méritos, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre o time do River. River veio com o Armani, senhor Libertadores, cara que desde 2016 aí tem disputado semifinais de Libertadores. E aí uma linha de 3 também com Pinola, Rojas e Dias. Mais uma vez o Rojas comprometendo. O Rojas já havia falhado no primeiro jogo, tomando ali aquele contra-ataque que resultou no gol do Luiz Adriano, se eu não me engano. E ontem ele acabou fazendo ali 2 faltas para cartão amarelo, e aí pelo segundo amarelo tomou vermelho. Justíssimo, tá, gente? Ele fez uma falta para segundo amarelo. Ele já tinha amarelo, tomou e aí foi expulso, tá? Não teve nenhuma polêmica quanto a essa expulsão. Inclusive nem ele reclama, ele só olha e se lamenta por ter feito mais uma besteira. Olha pro juiz e faz só. E aí tem o Enzo Pérez, o grande pilar desse time. O River Plate funciona quando o Enzo Pérez funciona. Não estou aqui para fazer comparações, tá, gente? É absurdo fazer esse tipo de comparação, mas estou tentando explicar para vocês o seguinte. O Enzo Pérez é aquele volante que ele tem uma boa saída com os pés, tá? Ele fica na cabeça de área, porém, ele não é aquele cara de bater, aquele cara só de disputar bola. Ele é um primeiro volante que sai distribuindo bola, como um Pirlo faz, sabe? Como, no caso, fazia, né? Como o Pirlo fazia. Deixa eu ver se eu lembro de algum outro. Tem tantos volantes hoje. O Casimiro sai bem também com o pé jogando. Kanté. Uma escola de volantes que, ao invés de ser apenas um volante de contenção, é um volante que, a partir dele, se cria uma jogada, tá? Então, quando o River vai recomeçar a partida, o Enzo Pérez, ele é o responsável por ditar aquele ritmo de como vai ser o contra-ataque. O contra-ataque é rápido, cadenciado, tá? Assim como era
um time com o Pirlo antes, assim como é hoje um time com Kanté, tá bom? E aí nós temos na frente o Nacho Fernandes e o Angelini, tá? Substituindo o Carrascal. Nacho Fernandes, talvez um dos poucos jogadores que fez uma boa partida no último jogo, repetiu a boa partida. Só que eu não acho ele o cara diferencial. O diferencial pra mim é o De La Cruz. O De La Cruz é o cara que pode decidir a partida, é o cara do River Plate. É o melhor jogador do River Plate, tá? Na minha humilde opinião. E ontem ele funcionou. Quando ele funciona, o River é favorito para ganhar qualquer partida, qualquer campeonato, tá? Então o De La Cruz ontem fez uma ótima partida. Ele fez o time do River Plate ser um time mais aguerrido do que foi no último jogo. E aí nós temos o Montiel, que é o jogador mais promissor, tá? Eu não acho ele superior ao De La Cruz, por exemplo, mas acho que ele é o jogador que mais tem chances de ser um jogador de nível dos melhores jogadores da Europa. Ele deve assinar com a Roma, provavelmente, e vai ser um dos melhores jogadores ali do continente europeu, com toda certeza. É um jogador muito bom, tá? Ele é lateral, ele é meio campista e ele chega muito bem de ponta direita também, tá? E aí na frente, Borré e Soares, como eu já disse, dois atacantes que é muito mais raça do que habilidade. E isso não é ruim, são jogadores que com muita raça conseguem fazer seus gols. Faltou um, porque uma questãozinha de VAR ali, não tem muito o que discutir os lances, tá, gente? Tanto no primeiro gol do River, ok? Segundo gol do River, tranquilo. Os lances polêmicos. Um gol do River que o Montiel marcou, porém estava impedido na origem da jogada. O VAR sem problema algum marcou. Depois teve o lance nos últimos minutos, né? O lance do pênalti do Palmeiras contra o Palmeiras, o lance do pênalti do River Plate. Eu não marcaria esse pênalti, tá? Acredito que na Champions League e na Libertadores esse pênalti não é marcado. Alguns campeonatos mais caseiros, por exemplo, Campeonato Italiano, Campeonato Brasileiro, marcaria esse pênalti. Então, se fosse marcado, não seria nenhum absurdo. Mas eu não marcaria. Não é um pênalti que marcaria. Isso não faria diferença, né, pessoal? Porque no início da jogada já tinha jogador impedido do River Plate ali. Então, o pênalti seria desnecessário ali toda aquela discussão que se tornou em cima do lance, porque na hora que se identificou a posição de impedimento do jogador, acabou, não tem mais o que falar, tá? Então não teve nada de tão, muito mais polêmico do que realmente era para ser, não teve um grande erro. O que eu tenho que destacar aqui é o Palmeiras ganhou pelo primeiro jogo que fez e o River perdeu pelo primeiro jogo que fez, só isso, tá? Vamos ver um pouquinho dos números do jogo. Palmeiras chutou apenas 6 vezes e eu nem diria que foram chutes, tá? Foram bolas que sem querer o Palmeiras conseguiu botar na linha de fundo. Já o River Plate fez 23 chutes com muita capacidade de entrar no gol do Palmeiras. Então, não era o dia para o River realmente se classificar. Chutes ao gol, chutes no alvo. Palmeiras não acertou nenhum chute ao alvo. Como eu falei, a bola acidentalmente ia para a linha de fundo. Já o River Plate fez 11 chutes que foram necessárias intervenções, tá? Posse de bola, a bola ficou com o River. E meio que é isso, pessoas. Não tem muito o que falar desse jogo. Apenas que o Palmeiras, por mérito, se classificou. Parabéns para a arbitragem. A arbitragem foi muito boa, até porque deve ter tomado um esporro incrível por ter feito aquele jogo, por ter acontecido aquele jogo, não necessariamente esses árbitros, tá? Mas a arbitragem sul-americana foi responsável por um escândalo pênalti não dado para o Santos contra o Boca Juniors. Então todos os árbitros da Conmebol devem ter escutado muito, tomado um esporro lascado para poder não falhar contra o Palmeiras ou contra o River Plate. Então a arbitragem foi impecável, uma das melhores arbitragens que eu vi, tá? Não tenho nada a reclamar. Sigo torcendo para os brasileiros. Hoje vai dar Santos, vamos lá votar na torcida. Amanhã eu faço uma resenha sobre o Santos, beleza? Bom, pessoas, é isso. Abraço, beijo e falou!